Voltamos com o programa Toda Mulher, hoje esclarecendo dúvidas a respeito da pensão alimentícia. Doutora Silvia, esse pagamento da pensão alimentícia, ele pode ser efetuado em mãos ou é melhor ter uma conta corrente para ter um comprovante de que foi depositado, para comprovar na justiça, se caso tiver algum problema futuro? É melhor na conta, porque aí esse pai vai ter o comprovante, o pai ou a mãe, né, o provedor, ele vai ter o comprovante do pagamento. E a mãe vai ter a segurança de que está ali tudo certo, porque um dos problemas de pagar na mão, fica aquela coisa também de que todo mês um ia olhar para o outro e muitas vezes eles não estão nem se suportando. E colocar no banco facilita, porque não precisa ir até lá, tudo isso. Até porque quando as empresas, quando ele tem um emprego fixo, a empresa já faz diretamente, porque ela deposita na conta dele o pagamento, vai depositar direto na conta da mãe. E a justiça já também abre uma conta, se ela não tiver, a justiça abre uma conta para facilitar. Se por acaso esse pai ou essa mãe atrasar essa pensão, com quanto tempo é decretada a prisão por falta de pagamento? Existe uma lenda, né? Eu tenho que esperar 3 meses para ajuizar a execução de alimentos. Não, não é assim. Basta 1 mês. Não pagou naquela data prazada, pode ajuizar a execução, até porque as contas estão aí na porta para pagar. Então você não tem que esperar se afogar em dívidas para entrar com essa execução. O que acontece é que o STJ, mediante súmula, entende que a súmula 309 entende o seguinte: 3 meses de débito alimentar é passível de prisão, que é o artigo 733 do Código de Processo Civil. Então ele vai ser preso. O prazo dessa prisão, 30, 60 ou 90 dias. Ah, mas é esse prazo? É, porque isso não é pena, isso não é uma prisão penal, como nós temos o Código Penal. Isso é uma prisão para obrigá-lo a pagar. Porque uma vez que ele está encarcerado, alguém paga. Ou o pai, a mãe, o companheiro, os amigos de trabalho, o vizinho, alguém paga. Então essa criança que estava com risco à sua vida vai ter lá o suprimento necessário para manter lá as suas necessidades básicas. E ele, uma vez que pagou, ele é posto em liberdade. Por isso que não é pena, porque pena, dependendo da situação, ele vai continuar encarcerado. Então essa prisão de 30, 60, 90 é por esse período que ele deixou de pagar. Fiquei lá, 3 meses, janeiro, fevereiro e março, vamos colocar como exemplo, né? Estou aqui em abril. Não pagou, ele foi lá, foi preso, efetuou o pagamento, foi posto em liberdade. Chega no mês de junho, julho, agosto, ele volta a não pagar. Outra execução, ou se aquela ainda estiver em andamento, novamente ele é intimado para pagar. Não pagou, vai ser preso de novo. Vai para o spa, que eu brinco, né? Vai lá para o spa pensar um pouco na responsabilidade de ser pai e pagar lá a sua pensão alimentícia. Infelizmente tem casos que realmente só paga quando está com o oficial de justiça na porta. E aí a gente tem que seguir para outros caminhos, inclusive, que hoje nós temos um leque de situações, tanto de negativação de nome, quando ele é devedor e não tem bens para penhorar, até mesmo penhorar fundo de garantia, que é uma situação que muitos não aceitavam por conta da lei do fundo de garantia. E isso hoje, tanto o Tribunal aqui do Rio como o de Brasília, o STJ, prevê isso facilmente, a possibilidade de você penhorar o fundo de garantia, mesmo quem está na ativa. Vai lá e pega, porque isso é uma verba indenizatória para aquele que vai ficar desempregado. Mas entre ele ficar desempregado com dinheiro e o filho morrer de fome, então vamos dar o dinheiro para o filho que está precisando. Então isso é uma situação nova e que nós temos lançado mão. Fora outras, né? Que de salário também, está trabalhando, pode ir lá, pega, penhora o salário. Tem um imóvel só, não tem problema. Mas não se penhora a única moradia. Realmente, para qualquer outra dívida. Menos dívida alimentícia. E para deixar bem claro, a prisão não quita o débito. Não, a prisão não vai quitar o débito, não. Ele vai ficar preso por aquele débito, aquela obrigação alimentar continua, e aí nós vamos usar esses outros recursos que eu falei. E quando a mãe da criança, ou o caso do pai, quando eles se casam de novo, o pai pode pedir essa revisão ou o padrão do filho, independente da mãe e do pai ter casado de novo, não muda?
Olha, eu até brinco. É porque eu brinco muito com isso. Eu falo assim, eu não entendi por que o novo marido da mãe tem que ser agora o provedor do meu filho. Quer dizer, eu não entendi por quê, né? Quer dizer, a responsabilidade é minha, o filho é meu, né? No caso, eu, homem. Por que agora eu tenho que transferir essa responsabilidade para o atual marido da mãe do meu filho, né? Essa interpretação cômoda não tem nenhuma influência, não. Voltando à questão da avó, que eu tenho ouvido muitas reclamações das avós por aí, viu? Porque falou-se aí na questão da terceira idade, muitas vezes acaba sendo provedora já da família, tem a questão do empréstimo consignado que acaba caindo na mão de muitos filhos, né, sem nenhum amor. E quando a avó tem um padrão de vida melhor e tudo bem. Mas quando a avó, ou o avô, ele ganha salário mínimo e o filho sumiu, pôs o filho no mundo e sumiu. Mesmo assim, esses avós são responsáveis por essa pensão alimentícia? O artigo 1694 do Código Civil prevê a obrigação alimentar entre parentes. Então, essa solidariedade social, a solidariedade familiar, que também está prevista na Constituição, ela vai trazer como legitimados os avós para suprir essa ausência do pai. Então, mas ele só ganha um salário mínimo. Tudo bem, eu entendo. Vai cooperar dentro dessa possibilidade. Nós não podemos exigir que ele pague a metade da sua remuneração, porque nós vamos ter duas pessoas passando necessidade dentro de um Estado provedor. Né? Então, é claro, ele vai contribuir, vai. Talvez contribua com 10%, 20%, que hoje dá o quê? R$100. Mas essa solidariedade social, o Estado entende que sozinho não tem como prover. Porque essa criança, nessa situação, só tem um genitor. E se ele está pedindo pensão, se ele está pedindo o auxílio da família, é porque sozinho não está conseguindo sustentar. Então, a cooperação do parente será dentro dessa possibilidade, ainda que seja idoso com salário mínimo. Mesmo no caso de, por exemplo, o pai sumiu e a mãe trabalhando fora. Mesmo nesse caso, a mãe ou o pai desse pai que assumiu, né? Tem que assumir. Porque é complementar. A natureza da obrigação alimentar, da responsabilidade dos avós é complementar. É para complementar. Claro que nesse caso ele está complementando zero. Ele não está complementando aquilo que na verdade não é nem fornecido. Então é um complementar que parece que é a obrigação principal, quer dizer, aquela imediata, mas não, ela é complementar. Então, sempre vai ser analisada essa característica do caso de per si, da sua possibilidade, da sua necessidade, da realidade dessa relação jurídica, né? Avô, avós e a criança. Sempre há. Quando o homem tem vários filhos com diferentes mulheres, a criança, os filhos todos têm direito ao mesmo valor ou não? Como o caso do Ronaldo, por exemplo, jogador de futebol. O filho dele, que ele assumiu agora, tem o mesmo padrão dos outros. E quando a pessoa o homem tem condições, ele acaba dando uma pensão igual para os filhos ou não necessariamente? Sim, porque os filhos são iguais, as mães é que são diferentes. A gente só com uma observação no sentido de que você também tem que analisar o caso de per si. Porque se eu tenho uma criança, se eu tenho um dos filhos com alguma necessidade especial, aí o valor não vai ser o mesmo, porque ele é diferente. É igual aquela a premissa de Aristóteles, tratar o igual, né? Os iguais e os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, esses filhos, se tem algum deles que tem uma necessidade especial, alguma necessidade extra, uma doença ou uma outra qualquer, esse percentual não vai ser o mesmo. E nem por isso nós vamos estar ferindo a Constituição no sentido de tratamento desigual entre os filhos. Né? Mas o exemplo que ela deu dos filhos iguais, né? Os filhos iguais estão na mesma condição, né? São considerados iguais e o pai vai ter que dar, não porque tem a preferência por mãe ou por um filho, né? Mas eu ainda volto naquela situação lá do nosso início de bate-papo, que são o rateio dos percentuais entre os genitores.
né? Não dá para que eu não observe isso se eu tenho um genitor e uma genitora, talvez uma mãe com uma melhor possibilidade, ou também. com menor condições financeiras e aquele pai tem uma condição financeira estável, né, próspera, ele não vai poder arcar somente com aquele mesmo percentual daquela outra mãe que tem uma condição melhor, entende? Então, eu sempre chamo a atenção em relação a isso. Mas não é a regra. Nós vamos observar o caso de Persê, mesmo entre filhos. O pagamento da pensão está relacionado com o direito à visita? Se o pai deixa de pagar a pensão, a mãe pode proibir a visita ou não? Óbvio que não. Não. Uma coisa não está ligada, né? Não é uma venda casada que a gente brinca, né? Você paga, você vê. Não, não é assim. A visitação, primeiro porque a visitação, a rigor, não é só o direito do genitor, é direito da criança. Ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem o direito de ser visitada e manter o estreitamento dos laços com o seu genitor e com a família do pai, né? Porque também tem isso. Eu falo, olha só, os parentes são da criança, não são seus parentes. Mas a festinha do teu filho, você se gosta do teu filho, tem que convidar os parentes do seu filho. Ainda que seja o primo paterno, o tio paterno, a avó paterna, porque essa criança existe, ela é independente de você. Então a visitação, ela é muito importante para um desenvolvimento de uma criança, para ter os paradigmas paternos e maternos e com a família. Né? Não é a minha família são lá, né, meus parentes, mas a família do meu filho eu tenho que respeitar. Então a visitação não está atrelada ao pagamento da pensão, entendeu? Outra pergunta também, que nas minhas pesquisas eu vi que teve um número bastante de dúvidas. Filho adotivo, muitas vezes o casal, enquanto está em harmonia, adota. Depois que se separa, o filho é seu, não é meu. Filho adotivo tem direito à pensão também. Também tem, né, Silvia? Tem direito e olha, infelizmente... A responsabilidade parental a gente também observa muito nesse caso, né? Estão ali em love, né? Querem um filho para complementar, ótimo. Terminou, agora o filho é seu. Eu brinco, eu falei, olha, vocês não pegaram essa criança por aí. Isso é uma criança, um ser vivo, é um ser humano que merece respeito. Então, na hora da responsabilidade de suprir, não interessa, mas não é meu filho biológico. Isso não existe para a justiça. Vai sim sustentar seu filho na forma que você assim assumiu. Você não foi obrigado a isso, foi uma deliberação consciente e clara da responsabilidade. Passou por um processo de adoção. Isso que eu ia mencionar. Ele teve um tempo para pensar se ele ia querer realmente aquela criança, né? Não é? Então ele não pode depois, só porque ele terminou o relacionamento, dizer, deixa para lá, fica para lá. Encostar como se fosse um embrulhinho que ele se cansou. Cansou de brincar. Cansei de brincar de ser pai. Cansei de brincar de ser mãe. E isso, infelizmente, acontece não só para filhos adotivos, como os filhos naturais. Cansei. Agora, acabou esse meu relacionamento, eu viro a página do meu livro, vou ter uma nova família e agora sim, esses são os meus filhos. Isso não existe. E o ditado, né, de que filho feio não tem pai, eles querem sempre levar para esse lado mesmo. Que o casamento acabou, então passa a ser filho feio e ele deixa de ser pai. Ele quer deixar de ser pai, mas não deixa. Existe ex-marido, mas não existe ex-filho. Ele se divorciou da mãe. Eu quero agradecer a participação de vocês. E se você aí de casa quiser rever este programa, você gostou e nós esclarecemos as suas dúvidas, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada por nos receber aí na sua casa e até o nosso próximo encontro.